Eles são 4, não mosqueteiros, mas artistas caminhando suave e eficazmente pelo campo, vendo o espaço que mais ninguém vê, encontrando os caminhos para a baliza de todas as formas e feitios. No final de mais uma jornada de Mundial, a pergunta que fica é: alguém pode mesmo parar o ataque da França neste Mundial? Olá e bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, podcast agora diário da Tribuna Expresso, exclusivamente dedicado ao Mundial. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, comigo para comentar mais um dia cheio de futebol estão o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. E o Tomás da Cunha. Viva, Tomás. Olá, Lídia, Rui. Um abraço a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Se não estivermos totalmente atentos, se piscarmos os olhos por um momento, se pegarmos no telemóvel, é possível que eles já tenham passado. O ataque de França fez ontem mais uma vítima, a Suécia, destruída pela visão de Olise, pelas marcações de Barcola, pelos remates de Mbappé, de Dembélé também, apesar de ontem até ter estado um pouco mais comedido num jogo que valeu a passagem da seleção galesa aos oitavos de final do Mundial, após uma vitória clara por 3-0, que poderia até ter sido mais forte, um resultado mais gordo, não fosse os postes, o guarda-redes da Suécia. Tomás, o que temos visto a França fazer no seu ataque é uma qualquer elevação do futebol a estados quase etéreos, ao mesmo tempo com uma absurda capacidade de não se ficar só pela beleza, também ser um futebol muito concreto, com oportunidades, com golos. Há maneira de travar isto? Esta dupla Olise-Mbappé, e começando por aí, é claramente a mais forte do Mundial e, futebolisticamente falando, parecem imparáveis, porque a criação do Olise em corredor central, a forma como descobre o último passo para lançar as corridas do Mbappé, a fome de Mbappé, claramente para limpar a imagem da temporada e da falta de títulos pelo clube, é de facto inigualável neste torneio. Portanto, a França está acima de todos, depois porque também tem o Barcola, também tem o Dembélé, que nesta França claramente está um degrauzinho abaixo. Com isto não estou a desvalorizá-lo, mas é que os outros dois estão de facto num nível extraordinário. O Olise tem um perfume muito particular e o Mbappé nesta seleção francesa consegue fazer bem o papel de 9. Era a grande dúvida para o torneio, se o Mbappé conseguiria fazer o papel de um 9, e está a conseguir, baixando no corredor central para depois acelerar, ou então procurando movimentos nas costas. A verdade é que a França tem tantos momentos de distração e tantos jogadores que podem atrair os adversários que há sempre espaço para entrar. Depois, a equipa está bem protegida pelo Didier Deschamps, era outra das questões. Não foi um treinador demasiado conservador na abordagem e esta liberdade de movimentos permite que os jogadores interajam de forma brutal. A Suécia ainda aguentou, teve uma boa entrada em jogo. O plano do Graham Potter, sobretudo para defender os corredores laterais, acabou por ser interessante, mas é que se os corredores estão tapados, a França entra no corredor central. Se o adversário está mais preocupado em tapar a zona central, há espaço para os extremos desequilibrarem. Portanto, está aqui uma armada quase infalível nesse sentido e podia ter dado 7 ou 8 tranquilamente. Agora, a pergunta que fica é realmente quem é que vai parar esta seleção francesa, e percebo, concordo, no sentido de superioridade. Acho que ninguém está no patamar da seleção de Deschamps, mas se há algo que a história do futebol nos mostrou, sobretudo no que toca a torneios curtos, é que a melhor equipa nem sempre vence. É um torneio que não dá margem de erro, é um torneio que muitas vezes leva ao descontrole emocional, é um torneio que é muito marcado por erros que nem sempre vêm no guião. Por isso, obviamente, a França tem fortes possibilidades de ser campeã do mundo, por todas as razões e mais algumas, mas principalmente por este estado de conexão dos principais jogadores. Mas não iria tão longe a considerar que a França já é campeã. O caminho é relativamente simples, pelo menos na fase seguinte, defrontar o Paraguai. Parece uma questão de marcar o primeiro golo.
para desbloquear esse jogo e a partir daí caminhar tranquilamente para os quartos de final, onde provavelmente haverá o jogo com Marrocos, mas de facto este torneio curto não pede apenas qualidade futebolística, é preciso muito controle emocional, é preciso que o detalhe muitas vezes esteja favorável e não o contrário, por isso curioso para ver se a França de facto não só se confirma como a melhor seleção no torneio, mas também como a seleção que vence o torneio, e isto nem sempre é líquido. Rui, este final da intervenção de Tomás, ia pegar por aí pela questão de já vimos algumas vulnerabilidades na França, nomeadamente na defesa. A bola neste momento não chega muito ao ataque da equipa adversária, mas já vimos alguns momentos, nomeadamente os laterais e até do Upamecano e até dos centrais que não parecem totalmente ao nível do outro lado, o que também é difícil. Pode estar aqui o ponto vulnerável, o antídoto para travar a França neste Mundial? Pode, mas dá um bocado uma ideia equivocada que esta França também não tem o controle defensivo dos jogos. Tem. O jogo com a Noruega foi um jogo diferente. O Upamecano, como disseste há pouco, cometeu vários erros individuais. Agora, esta França parece melhor que a França campeã do mundo em 2018, melhor que a França vice-campeã do mundo em 2022, mas a história de futebol é como o Tomás a descreveu. Muitas vezes as melhores equipas, e a França é a melhor equipa do campeonato do mundo, têm um dia mau, e esse dia mau pode sentenciar uma não ida à final, por exemplo, da competição. Ao olhar para aquilo que a França joga, parece absolutamente impossível. Do ponto de vista ofensivo, o manancial é tanto que um jogador como o Cherki até parece que entra desenquadrado das partidas, porque a verdade é que o Olise oferece tanto, o Mbappé oferece tanto. Depois estamos a ver uma versão do Mbappé quase desconhecida, o Mbappé associativo e feliz. E esse ponto é um ponto determinante para as coisas ainda fluírem melhor. O Olise ontem faz um jogo absolutamente descomunal, não marca, 2 assistências, uma pré-assistência, aquele que será o golo que não existiu, que se teria sido o melhor golo do campeonato do mundo, mas tudo isto ainda juntando Dembélé ou Barcola ou Doué, a possibilidade de ir ao banco e trazer ainda melhores opções não, trazer opções de maior nível do que qualquer outro rival, acaba por ser determinante para a França ser claramente a maior favorita a conquistar a competição. Do ponto de vista defensivo, eu creio que a França está cada vez mais equilibrada, é uma seleção que não se deixa expor assim com tanta facilidade. Agora, é aí que provavelmente pode surgir o erro individual que pode mudar a história de um jogo. Tu foste pelo caminho correto, também me parece que em alguns momentos a França pode ter ali um erro individual nos centrais, principalmente se o Saliba não estiver presente no jogo. Agora, mesmo a Suécia, que teve um plano interessantíssimo para os primeiros 25 minutos e que não foi um plano exclusivamente defensivo, tinha claramente a ideia de procurar ligar o Isaac com o Gyökeres, com o Isaac a assumir ações de condução mais pelo lado esquerdo, ou seja, procurando muitas vezes as costas do Condé, que cada vez menos se expõe nesse momento, e uma possível situação de 1 contra 1 com o Upamecano para deixar depois o Gyökeres em condições de finalizar, não o conseguiu fazer. E este é um jogo que ainda se tornou mais interessante porque a primeira pausa para compromissos publicitários acabou por mudar um bocado a história do jogo, ou seja, a França estava claramente por cima, mas estava com dificuldades para encontrar o espaço que lhe permitisse chegar ao golo da vantagem. E a Suécia estava muitíssimo equilibrada do ponto de vista defensivo. E a verdade é que a paragem mudou completamente o jogo, ou seja, quer a Suécia perdeu o equilíbrio defensivo que estava a ter e começou a cometer erros, e sobretudo a França conseguiu encontrar os espaços que lhe faltaram nos primeiros instantes da partida, ou seja, nos primeiros 23, 24 minutos da partida. Mas a verdade é que, por exemplo, olhando para o próximo desafio com o Paraguai,
o Tomás tocou no ponto essencial. Acontece o primeiro golo e pode acontecer uma goleada. A França leva o jogo até onde quiser. E a mudança de ritmo que tem, a capacidade para acelerar condução, a capacidade para encontrar soluções que mais nenhuma equipa tem, claramente a colocam como favorita, mas não está totalmente imune à possibilidade de, num jogo, haver um equívoco individual ou mesmo coletivo que possa mudar o destino de uma eliminatória. Agora que, nesta altura da competição, e se quisermos a partir da primeira jornada, não há grandes dúvidas que a França é a melhor seleção do Campeonato do Mundo, mas a história está para comprovar que nem sempre, e muitas vezes aconteceu isso, a melhor seleção é que acaba por ser consagrada como a campeã do mundo. Antes do França-Suécia, Costa do Marfim e Noruega enfrentaram-se num jogo rico e emotivo e em que a maior preponderância coletiva da equipa africana acabou por tombar face ao talento e inspiração individual da seleção nórdica. Rui, confesso que ao ver o jogo fiquei com uma sensação que, por razões diferentes, gostava que ambas as seleções continuassem no Mundial. A Costa do Marfim, porque me pareceu uma seleção muito organizada e a revelar dois jovens muito interessantes. A Noruega, porque tem Haaland e porque tem talento no seu elenco. E neste caso, talento para tirar algo diferente da caixa e que acabou por se sobrepor neste jogo. Não podia estar mais de acordo contigo. A questão de ter Diomande e ter também o Amad Diallo, que voltou a começar do banco, mas acabou por ser um jogador absolutamente deliberativo para as coisas mudarem, e isto nada contra o PP também teve ótimos momentos na partida. Agora, concordo contigo também na visão do jogo, ou seja, a primeira parte a Noruega esteve por cima em muitos momentos. Creio que a titularidade do Berg justifica-se por inteiro. No entanto, aquilo que me parece em algumas circunstâncias, e o gol da vitória depois até acaba por me desmentir, é que ele se sente muito mais confortável a jogar como 6 do que como interior, em algumas ocasiões profundo, como aconteceu no lance do golo, o tal golo que acaba por desmentir aquilo que me pareceu durante o jogo todo. Agora, a equipa da Noruega foi melhor na primeira parte, acaba por chegar com justiça à vantagem, e a verdade é que isso contrariou um plano muito bem erigido por parte da Costa do Marfim, que procurou anular as intenções ofensivas da Noruega, procurou condicionar quer a zona central do meio-campo para o jogo não sair tão fluido e impedir que o Odegaard surgisse como costuma surgir no centro do jogo. Agora, houve uma inteligência suprema e, mais uma vez, o intervalo para compromissos publicitários da primeira parte mudou um bocado o destino do jogo. Isto porquê? Porque o Odegaard passou a surgir em zonas mais baixas, descaído para o centro-direita, e a partir daí o jogo acaba por ter mais fluidez, o jogo da Noruega. A Costa do Marfim acaba por ter mais debilidades para fazer face a essa forma de jogar mais associativa desde trás da Noruega, e o NUS acaba por assinar um golo de enormíssima qualidade individual, mas por trás está essa capacidade de ligação da seleção norueguesa até encontrar o espaço para o jogador desequilibrar. A segunda parte mostrou um jogo completamente distinto. Creio que a seleção da Costa do Marfim cresce claramente a partir do minuto 60, muito mais capacidade para combinar, muito mais capacidade para ser agressiva ofensivamente e criar desequilíbrios pelos dois corredores, juntando o PP mais num espaço central, e creio que aí a Noruega sentiu dificuldades. É importante reparar que nesse período a equipa da Costa do Marfim consegue 5 remates à baliza adversária, algo que não tinha conseguido na primeira parte. Teve oportunidades para empatar, e mesmo com mais exposta do ponto de vista defensivo e com a Noruega a procurar também espreitar em certas situações o contra-ataque, viu-se que o perigo para a Noruega em situação de vantagem acabou por surgir através de lances de bola parada, nomeadamente o lance em que o Diallo, e cá está novamente o Diallo, até em momento defensivo, a ter um papel preponderante
para conseguir impedir 1-0. Pareceu 1-1. Pareceu-me que o Solbakken quis mudar também um bocado o destino da partida e tornar a equipa mais forte em contra-ataque e também em alguns momentos para gerir melhor a posse de bola com as entradas do Sheldrup e do Bob, só que o Diallo acabou por fazer o 1-1 na tal combinação com o PP, que é absolutamente esdrúxula, com uma finalização tremenda, e faz o empate. E quando o jogo poderia parecer que poderia ter uma maior inclinação para a Costa do Marfim, a Costa do Marfim baixa o bloco e creio que a criatividade, quer do Sheldrup, mas principalmente do Bob, acabou por ser o fator desequilibrador. E o lance do golo da vitória da Noruega parte muito do gênio do Bob, da capacidade de receber e desenquadrar completamente o adversário ao desequilibrá-lo, buscar um passe de ruptura fantástico que o Berg consegue corresponder com o cruzamento que o Haaland acabou por finalizar, e aí sim fez a vitória da Noruega, e é com um sabor a injustiça, não pela vitória da Noruega, mas pela forma como a Costa do Marfim cai, porque seriam duas seleções que justificavam plenamente estar na próxima fase da competição. Tomás, foi um jogo de momentos, não é? Quer para a Noruega, quer também para a Costa do Marfim. De momentos e de receios também, porque a segunda parte da Noruega acabou por complicar-se por culpa própria. Recuou, praticamente deixando de atacar e permitindo que a Costa do Marfim pudesse chegar à igualdade. E o Amad Diallo, percebo a utilização em corredor central, porque é um definidor tremendo, finaliza muito bem, mas de facto precisa daquela movimentação da direita para dentro para poder desequilibrar e atacar depois a zona de finalização, e foi de facto um belíssimo golo. Aliás, os 3 golos foram belíssimos golos. O grande mérito da Costa do Marfim até foi a forma como tirou Odegaard e Haaland do jogo na maior parte do tempo. Mesmo na primeira parte, a forma como ocupa a zona central praticamente limitou todo o acesso a Erling Haaland. Há apenas um remate já na parte final da primeira parte, mas a Noruega limitou-se a jogo exterior, seja pelas iniciativas do Nusa, seja pelos desequilíbrios do lado direito entre o Pedersen, bom lateral, e o Sorloth também, que vamos ver se jogará contra o Brasil. Esse talvez seja um jogo em que o Oscar Bob pode ganhar a titularidade, mas não temos a certeza, há que ver o que pensa Solbakken. Depois, o jogo foi desequilibrado de forma até algo contracorrente, ou pelo menos não de forma muito justificada, com aquela jogada individual do Nusa que, de facto, na concorrência com o Sheldrup tem isto, é um jogador muito mais de 1 contra 1 e verticalidade. O Sheldrup é um jogador mais de pausa, com sentido associativo, e o Nusa está a ganhar muitos pontos neste torneio, é um dos bons momentos, um dos grandes golos da competição. Na segunda parte, houve o tal recuo dos noruegueses, permitindo a entrada da Costa do Marfim, e depois um movimento coletivo que termina com o 2-1 é extraordinário. Na movimentação do Auschwitz, na visão do Oscar Bob, na ruptura do Patrick Berg, ele que normalmente está mais à vontade com o médio organizador, primeiro médio, aqui jogou mais entre linhas, também a procurar este tipo de movimentos de ruptura no último terço, e coletivamente é uma belíssima jogada da Noruega, e Haaland passa de um jogo cinzento para um jogo em que é decisivo, tem este fator, esta dimensão muito própria de resolver mesmo quando não está propriamente inspirado e ligado ao jogo. Pena para a Costa do Marfim, acho que era uma seleção pelo menos para subir mais um patamar neste Mundial, jogo muito equilibrado, mas de facto esta competição é para o talento, é para quem descobre soluções transcendentes, e a Noruega nesse sentido acabou por ser melhor. E por falar em talento, passemos também pelo México-Equador durante a madrugada. O México continua forte no seu reduto Azteca, onde vai continuar a jogar nos oitavos, portanto, cuidado. Vitória por 2-0 com Gilberto Mora, aí está o talento, finalmente a espalhar tudo aquilo que sabe fazer no palco do Mundial. Tomás, falamos já muito de jovens aqui, e Gilberto Mora finalmente, e também porque finalmente é titular, entrega a sua candidatura a melhor sub-21 do torneio. É o segundo jogador mais jovem de sempre a alinhar numa eliminatória de Mundial, o que por si só diz tudo. O primeiro é Pelé, já agora. Portanto, acho que diz tudo sobre o fenómeno que é Gilberto Mora. O Javier Aguirre guardou nas primeiras jornadas, mas desde a terceira ronda parece que vai dar-lhe entrada. Aliás, houve vários ajustes nesta equipa mexicana. O Romo juntou-se ao Lira no meio campo. Sensacional o torneio do Lira. Está a ser um dos melhores médios, se não até o melhor desta competição. Torneio absolutamente fantástico do Lira
na zona central, e depois uma fluidez, um ritmo, uma capacidade de combinação tremenda. Sendo que, por exemplo, na primeira ronda, vimos o Alvarado muito preso ao lado direito, e desde então vemos o Alvarado muito móvel, a aparecer até no lado contrário. A dinâmica ofensiva entre o Giménez e o Quinhonhas está a ser tremenda, entendem-se muito bem, o Quinhonhas como aquele extremo avançado de condução e finalização, o Giménez como avançado associativo, que liga, que abre espaços, e a verdade é que a meia hora inicial do México foi provavelmente o melhor período de futebol deste torneio. Só uma equipa que joga em casa, só uma equipa que tem aquele apoio, aquela febre à volta, neste caso da seleção do México, pode fazê-lo. Fez-me lembrar um bocadinho o Chile de 2015. É um estado de comunhão que é muito isolado e difícil de repetir, mas que está a ser evidente. O México atropelou o Equador, mais uma vez muitos erros por parte da linha defensiva do Equador. O Pacho fez um torneio muito desapontante, tendo em conta que estamos a falar de um dos melhores centrais do futebol mundial. E depois, o Gilberto Mora é um jogador surpreendente, imprevisível, na forma como muda de direção, usa os dois pés, movimenta-se por todo o campo com inteligência. É de facto uma delícia vê-lo jogar. E esse México-Inglaterra que se perspectiva, vamos ver, no Estádio Azteca, tem tudo para ser um dos momentos icónicos deste Mundial. Rui, além de Mora, o fenómeno de Mora, o México desfez-se aqui de uma espécie de trauma que quase sempre que passa a fase eliminar, quase sempre cai logo a seguir. Só no México 86 é que isso não aconteceu. Isto também pode ser relevante emocionalmente para o resto do Mundial. Sim, aliás, porque o fator mental sente-se claramente nesta seleção do México. A primeira meia hora é infernal e será infernal para qualquer adversário. Não é por ter sido o Equador, independentemente do Equador ter feito uma exibição paupérrima, nomeadamente a nível do processo defensivo, e o ofensivo viveu quase sempre da capacidade individual do Yeboah para criar desequilíbrios, e fica aqui a nota: o Yeboah faz um ótimo torneio, só o Vite e o Angulo, mas não de forma constante, conseguiram exibir-se a um nível tão competente. Mas olhando para o México, eu creio que o México tem esse lado, e isso sente-se na confiança que os jogadores sentem, na própria paixão que é transmitida não só de fora para dentro, mas também de dentro para fora, e o que dá um boost em termos de energia e em termos de crença enorme a estes jogadores. Mas também não podemos esquecer que há talento nesta seleção do México. O talento tem uma bandeira, obviamente. O Gilberto Mora, nós falámos aqui logo desde o primeiro episódio que a titularidade dele não era dada como absoluta, bem pelo contrário, e a verdade é que ao quarto jogo acaba por ter a oportunidade de se fixar dentro da equipa titular, e creio que esta seleção do México tem evoluído de jogo para jogo. O Tomás tocou num ponto essencial: o Lira comanda claramente as operações e está a tornar-se numa figura que foge claramente ao mainstream do torneio, mas sobretudo aquilo que me parece muito importante é aquilo que o Romo veio trazer à seleção em termos de ocupação de espaços, de capacidade também para ser profundo em momento ofensivo, de ir a todos os duelos em momento defensivo, mas principalmente aqui é o talento de Gilberto Mora, e esperar principalmente isso, que o futuro, se passar pela Europa, não vá ao encontro, e neste caso seria ao encontro e de encontro a um treinador que adora fisicalidade, porque isso poderá ser um travão para um jogador de uma qualidade superlativa do ponto de vista técnico. A capacidade que tem para jogar com os dois pés é brilhante, a capacidade também para inventar espaços através do passe também é. A reparar que esta equipa teve uma dinâmica no corredor direito, principalmente entre o Mora e o Alvarado, mas até em determinadas alturas o Jorge Sánchez chegou a parecer um lateral de qualidade, e isso é algo duvidoso para mim. E a mobilidade que o Mora também introduz a esta equipa: ele aparece em zona de finalização no corredor oposto, a própria colocação do remate, ele tem uma grande oportunidade na sequência de uma jogada dirigida pelo corredor direito, em que ele finaliza ao segundo poste, que roçou o brilhantismo em termos de definição. A bola passa mesmo a centímetros do poste, e cá está. Eu creio que se a Inglaterra passar o Congo, e é a situação mais provável, mas também não dou como um dado definitivo,
definitivo, a Inglaterra vai sofrer muito, principalmente naquela primeira meia hora diante do México, e será seguramente um dos embates mais interessantes dos oitavos de final, não esquecendo que aqui o fator casa pesa de forma deliberativa. Esta quarta-feira temos mais 3 jogos dos 16 avos de final. A Inglaterra joga, como disseste, Rui, o acesso aos oitavos de final frente à República Democrática do Congo, rapidamente, e até porque o jogo é já às 17 horas portuguesas. Tomás, começo por ti, e Rui, depois peço-te para continuares. Vimos na fase de grupos as dificuldades que a Inglaterra teve frente a blocos baixos, nomeadamente com o Ghana. Vocês preveem que essas dificuldades se possam repetir no jogo com os congoleses? De alguma forma, sim. O Congo provavelmente vai fechar muito o corredor central, limitando ao máximo o acesso a Harry Kane. Agora, parece-me que o Congo, apesar de tudo, não tem o rigor defensivo que o Ghana conseguiu apresentar. E até o Panamá, espaços, dificultou bastante o jogo à seleção inglesa. Mas creio que o favoritismo da equipa de Thomas Tuchel é nítido e parece-me difícil que o Congo possa levar o jogo para um patamar de desconforto total ao ponto de travar a Inglaterra, porque apesar de tudo há soluções para um jogo exterior. O Saka já está de regresso à melhor versão, ou pelo menos a aproximar-se dela. Os movimentos de aproximação dos médios e de chegada para finalizar do Declan Rice, sobretudo do Bellingham, carregam bastante a grande área. Ou seja, esta Inglaterra, mesmo de forma mais direta com cruzamentos, tem soluções para finalizar, não só pelo Harry Kane, mas também pelos médios que aparecem nas zonas de finalização. Portanto, pode ser um jogo difícil para o Congo. Fisicamente, a Inglaterra não fica a perder em relação ao adversário, e por isso será um assalto constante à baliza congolesa. Vamos ver se o Congo consegue adiar o primeiro golo, porque neste tipo de duelos entre equipas desequilibradas, muitas vezes é isso que faz a diferença do ponto de vista emocional e no conforto dentro do jogo, e é isso que pode levar a seleção do Congo a ganhar algum conforto e a tentar arrastar a eliminatória. Completamente de acordo. Acredito que o Congo mantenha o 5-3-2. Eu continuo com algumas dúvidas na opção pelo central esquerdo, pelo Capo Adi, mas veremos o que é que sucede. Eu creio que o Harry Kane, sobretudo se atacar esse espaço, principalmente ali entre o central do meio e o central esquerdo, ou entre o central esquerdo e o lateral esquerdo, aqui mais para o Saka entrar em diagonal, a seleção inglesa pode criar claramente fatores de desequilíbrio, e mesmo a organização defensiva férrea que a equipa do Congo costuma apresentar, e que sinceramente não me parece que se vá libertar dela neste jogo, pode ter aí o fator em que acaba por ser desequilibrada. Parece-me também importante recordar que o Reece James, à partida, não jogará nos próximos jogos da seleção inglesa. Curioso para ver se pense na direita. Eu creio que pode dar um ótimo rendimento e a equipa não quebrar, e sobretudo a dinâmica do corredor esquerdo, não tendo a certeza se jogará o Rashford e o Gordon, mas o O'Reilly é um jogador que parece muito interessante pela própria dinâmica que é capaz de dar, seja por dentro, principalmente por dentro, mas também por fora em algumas ocasiões, e sobretudo o papel dos médios. Eu creio que a capacidade que o Rice, o Anderson e o Bellingham têm para atacar espaço e também para perceber onde existe espaço, poderá causar muitos transtornos à seleção do Congo, fazendo exatamente o oposto que Portugal fez diante dos mesmos congoleses. Agora apelava à vossa maior capacidade de síntese e para terminar, Tomás, perguntava-te o que esperar do Bélgica-Senegal, e Rui, logo a seguir, um minutinho para antever os Estados Unidos-Bósnia. Sobre o Bélgica-Senegal, acho que é um dos jogos mais equilibrados desta fase, porque a Bélgica, além de muitos problemas coletivos, o Rudi Garcia não ajuda em determinados momentos com a distribuição de funções que promove, o Tielemans, por exemplo, muitas vezes afastado das zonas de construção, dinâmicas de corredor lateral que nem sempre beneficiam os intérpretes, e, acima de tudo, uma geração que claramente perdeu as grandes referências, o Kevin De Bruyne e o Lukaku. Vamos ver se perdeu, tendo em conta o nível anterior, obviamente. Continuam lá, continuam a dar algumas pinceladas, mas longe do nível de influência que já tiveram noutras alturas, particularmente no caso do Kevin De Bruyne. Mas vamos ver, há sempre a chance de um crescimento inesperado, de uma exibição
que possa revelar uma versão mais antiga e perto do máximo nível. Agora, a Bélgica na fase de grupos foi uma das seleções que desiludiu, e as seleções europeias têm tido grandes dificuldades para derrubar seleções de outros continentes bem organizadas, como é o caso do Senegal. Cometeu muitos erros individuais na primeira fase, com adversários difíceis, é verdade, França e Noruega, mas parece-me que a velocidade do Ismaïla Sarr, sobretudo, pode causar muita moça a esta seleção da Bélgica. E seguindo para o último jogo da noite, já à madrugada em Portugal, favoritismo claro dos Estados Unidos, mas vão enfrentar uma muralha de aço, que tenta ser de aço. Há alguma curiosidade para perceber se diante da Bósnia a seleção dos Estados Unidos consegue manter as dinâmicas que tem pelos 3 corredores, e creio que conseguindo, mesmo diante de um bloco baixo, vai conseguir espaço para desequilibrar. Falo concretamente da capacidade do Tillman e do Mackenzie de penetrarem pelo corredor central e também estabelecerem conexões pelo espaço exterior, recordando que o Pulisic à partida será titular, e isso é claramente um acrescento para criar desequilíbrios no espaço central. E aí eu creio que entre a linha defensiva e a linha média da seleção da Bósnia, mesmo em bloco baixo, os Estados Unidos têm capacidade de criação, juntando obviamente o jogo exterior que o Robinson, e isto muitas vezes na sequência de triângulos à esquerda, e também com triângulos à direita, com o Dest a ser aí o ponto de referência, mas com o Freeman a assumir um papel muito importante em termos de construção e ligação. A seleção dos Estados Unidos vai acabar por desmontar o bloco baixo da seleção da Bósnia, que enquanto estiver em igualdade, e até acredito, até determinada altura, mesmo em situação de desvantagem, diante do 1-0, não vai desfazer o muro e vai estar à espreita de um lance de bola parada para procurar o desequilíbrio, mas sinceramente não me parece que consiga bater os Estados Unidos. Não há a paixão pelo futebol que há no México, isso é indiscutível, mas creio que há capacidade também para o público de fora para dentro empurrar a equipa, sabendo que de dentro para fora, por aquilo que os Estados Unidos têm jogado nas primeiras 3 jornadas, não faltará capacidade para impulsionar o público, mas sobretudo aqui é uma seleção claramente com uma ideia ofensiva que quer chegar muitas vezes com qualidade à zona de finalização, contra uma seleção que se inspira claramente no modelo de jogo na vertente defensiva e com poucas soluções ofensivas, mesmo tendo muita criatividade a partir dos corredores laterais. Infelizmente pouco vista, até porque em conjunto praticamente só jogaram na última jornada, que é ter o Bajrak Terovic a partir do corredor direito e o Alay Begovic a partir do corredor esquerdo, e aqui parece-me que está a principal esperança do ponto de vista ofensivo da seleção da Bósnia, se não for em bola parada. Terminamos assim mais um episódio de No Princípio Era a Bola, que teve a sonoplastia de Tomás Delfim e Gustavo Carvalho. Obrigado a todos desse lado e até amanhã.